Olá, queridos. Vamos entrar no último capítulo, do Evangelho de Marcos. Mas antes de entrar no último capítulo, eu quero trazer para vocês aqui uma nota, de rodapé do nosso estudo do capítulo 15, a respeito do horário de crucificação de Jesus. No estudo, eu disse que Jesus ele é crucificado e passa o tempo na cruz de meio-dia às 15, e eu não deixei claro que Jesus ele foi crucificado na parte da manhã. Na verdade, Jesus ele é crucificado na terceira hora do dia, que é às 6 horas da manhã, né? E ali, quando eu falei, dá a entender, na verdade, fica claro que Jesus ele foi crucificado meio-dia e ele passa na cruz de meio-dia às 15. Mas não, tá? Jesus ele é crucificado às 6 horas da manhã e ele passa na cruz de 6 da manhã até meio-dia, e então nós temos esse período da tarde de meio-dia às 15 horas, que é o horário relatado de que Jesus ele morre nesse período, né? E então depois ele é retirado da cruz lá para o fim da tarde, que é por volta das 16, 17 horas, tá bom? Só para esclarecer esse ponto que está aqui no capítulo 15, no versículo 25, diz assim: era a hora terceira quando o crucificaram. Essa hora terceira, no sistema de contagem de horas que nós já falamos sobre ele, é às 6 horas da manhã. E depois, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. Então, essa hora sexta, no versículo 33, ela está falando aqui que é de meio-dia às 15. Então, é esse o horário, tá bom? Só para esclarecer. Vamos entrar então no estudo do capítulo 16. Estamos aqui no capítulo 16, o último capítulo do Evangelho de Marcos, e amanhã já estamos em Lucas. Você tem noção de que nós já lemos dois evangelhos? Nós estamos no final de fevereiro aqui e no meio de fevereiro, na verdade, e já lemos dois evangelhos, né? Vamos lá então. Aqui no capítulo 16, logo no início, ocorre a ressurreição de Jesus. Só que é preciso nos atentarmos a alguns pontos. Jesus morre na sexta-feira, é sepultado ainda na sexta-feira, fica o sábado sepultado e no domingo pela manhã, que é o primeiro dia da semana, Maria Madalena, Marta e Salomé, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas vão até onde Jesus está, até o túmulo, para embalsamar Jesus, né? O que é embalsamar? É pegar faixas de pano, molhar em bálsamo e enrolar o corpo. O bálsamo é um produto, é um perfume cheiroso, é um óleo cheiroso, de qual eles tinham costume na época de enrolar os corpos para serem sepultados. Então Jesus ainda ia ser sepultado ali, logo em seguida. Mas quando elas chegam no local, elas encontram um jovem sentado à porta que já havia verificado que o templo, que o sepulcro está vazio. Então elas se assustam, têm muito medo, e esse jovem fala com elas para não ter medo, porque Jesus já ressuscitou. Jesus ele já saiu e deixa um recado para elas. Avisa aos discípulos e dize a eles que Jesus voltou. E aqui no versículo 6, fala isso, do 6 ao 8. Está escrito assim: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas fugindo do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e de assombro e temor, nada disseram a ninguém. O que é importante eu me apegar aqui? O anjo ele dá um recado de Jesus. O anjo cita Pedro em especial. Esse é um ponto muito interessante. Por que o anjo cita Pedro em especial? Porque Pedro havia traído Jesus 3 vezes
e não conseguiu pedir perdão para Jesus. Apesar de Pedro se arrepender, ele não consegue pedir perdão para Jesus antes que Jesus morra na cruz. Então Pedro ele está muito frustrado com essa situação. Contudo, o anjo manda dar esse aviso para Pedro. Só que essas mulheres, com muito medo da situação, não falam nada para ninguém. Então, aí vem o versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, que é a mesma Maria Madalena que vai até o sepulcro é, para embalsamar Jesus. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da manhã, apareceu primeiro a Maria Madalena. Ou seja, o anjo vem, fala com elas, elas não ouvem. Então Jesus aparece a Maria Madalena e fala com ela: vá dar o meu aviso. E logo em seguida, versículo 12: depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas ninguém a estes dois, eles não deram crédito, ou seja, aqui Jesus aparece em outra forma para dois discípulos no caminho, só que eles não percebem que é Jesus, não dão atenção que é ele. E em seguida, no versículo 14, é o momento exato em que Jesus aparece para os 11 discípulos e chama a atenção deles, né? Jesus fala o seguinte: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração. Porém, não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Por que Jesus traz isso? Porque é mais uma vez que Jesus fala aos discípulos sobre dureza de coração. Jesus já havia falado com eles a respeito disso, ou seja, da incredulidade. Mesmo eles vivendo com Jesus, mesmo tendo passado por tudo isso, ainda havia no coração dos discípulos certa incredulidade. E aí ele dá aqui a direção, né? No versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui Jesus dá a direção do que fazer com as pessoas. Mas no versículo 15, Jesus fala o que os discípulos devem fazer. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o ponto culminante do capítulo 16. É a ordenança da grande comissão. Ou seja, é aqui que os discípulos vão pelo mundo ensinando o evangelho. Em Mateus detalha mais. Mas ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Dessas criaturas, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então é importante a gente decifrar esses dois pontos aqui do versículo 16, que é o seguinte: quem crê é a aceitação de Jesus por meio da fé. Quem for batizado é a confirmação pública, né, de que aceitou Jesus por meio da fé e houve uma transformação de dentro para fora. O batismo é a confissão pública de fé, é a transformação, né? É mostrar que realmente houve uma mudança. E logo em seguida, no versículo 17, fala dos sinais. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que agora, em nome dele, os discípulos operarão milagres e maravilhas, né? E em breve eles serão revestidos pelo poder do Espírito Santo no livro de Atos. Mas aqui é bom nós entendermos isso. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Então, a fé agora, ela não é mediante ver Jesus. Ela é mediante crer em Jesus e a autoridade está em nome de Jesus. Então, é quando nós falamos que seja curado em nome de Jesus, que você tenha uma vida próspera em nome de Jesus, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
seja batizado em nome de Jesus. Então aqui o nome de Jesus passa a ser a chave de autoridade para alcançar as maravilhas dos céus. E, finalizando aqui, o versículo 19 e 20, que é o fechamento do Evangelho de Marcos, né? Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ou seja, Jesus se senta à destra de Deus, que é o lugar de governo, onde o filho se senta do lado do seu pai, onde o príncipe se senta do lado do rei para governar o seu povo, né? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Ou seja, confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam é a palavra de Deus falando de que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, os discípulos pregam o Evangelho, e assim que eles pregam o evangelho e aquelas pessoas aceitam a Jesus, milagres passam a acontecer, que são esses citados aqui no versículo 17 e 18, ou seja, os discípulos eles vão até os lugares, falam do amor de Jesus, pregam o evangelho verdadeiramente ali, e quando as pessoas creem naquilo, curas acontecem, expulsão de demônio, pessoas ressuscitam, homens e mulheres são convertidos, aceitam Jesus, são batizados e vivem um tempo de misericórdia. Então, esses são sinais e maravilhas. E aqui finaliza então o capítulo 16 e fechamos agora o Evangelho de Marcos. Nos encontramos amanhã no livro de Lucas. Deus abençoe. Tchau, tchau.